Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Bom dia, meus preciosos irmãos. São Mateus, capítulo 6, versículo do 31 ao 34, é a escritura que nós acabamos de ler. O mundo hoje está inquieto, as pessoas estão inquietas, os homens estão inquietos, preocupados com o que comer, com o que vestir. Não é assim? O mundo está inquieto, preocupado com o dia de amanhã, esquecendo de viver o dia de hoje e até mesmo esquecendo de observar a palavra de Deus que está em pleno cumprimento. Chegaria um tempo em que o homem estaria farto, farto do alimento natural, mas estaria em escassez do alimento espiritual. Mas esse é o tempo, o homem está preocupado com tudo isso aí, tudo concernente às coisas, mas eu gostaria que os irmãos observassem uma coisa, irmãos. O Filho de Deus, o homem justo, não mendigaria o pão. Isso é a palavra de Deus. Agora, você sabe o que tem acontecido no meio da igreja do povo de Deus, que se diz que crê em toda a palavra, mas tem deixado passar muitas coisinhas em relação concernente à nossa vida espiritual, que crentes mendigando pão, crentes estão passando por coisas terríveis aqui nesta terra que não deveria passar. Jesus Cristo disse que nós não precisaríamos nos preocupar com o que comer, vestir, beber e assim por diante. Mas isso aqui é resultado de tudo isso que estamos vendo hoje, tanto murmúrio dentre o povo de Deus, porque deixaram de observar Malaquias capítulo 3, versículo 7 a seguir, que diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Ele dá a resposta: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas. Presta atenção nisso. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, um homem que ele é provedor, cristão, provedor de um lar, pai de uma família, ele deve ser dizimista. Em primeiro lugar, se ele é cristão, ele crê em toda a palavra. E se ele crê em toda a palavra, ele faz com que essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em ação em sua vida, no seu lar. O homem provedor, ele depende que as janelas dos céus estejam abertas para ele, para o seu lar. O homem que é provedor, que deve ser um homem dizimista, ele deve crer que Deus repreende o devorador. Muitas pessoas deixam de entregar os seus dízimos
cumprindo com a palavra de Deus e seu compromisso com as coisas de Deus, e daqui a pouquinho ele gasta muito mais, além do que ele deveria, pagar os seus dízimos em farmácias, em maus negócios, em coisas supérfluas deste mundo, e deixa de observar as Escrituras Sagradas, que é uma promessa de Deus ele repreender o devorador. É uma promessa de Deus que as janelas dos céus estejam abertas, irmão, para o teu lar, evitando assim o seu filho ficar enfermo, esposa, marido. Não é? Tem muitas pessoas que estão passando e passam por lutas tremendas na vida. Um filho não para de ficar doente, a esposa não para de ficar doente, de gastar em farmácias e médicos e tantas outras coisas, ou gastando com coisas supérfluas, e não entregam os seus dízimos à casa do tesouro. Filho de Abraão é dizimista. Haverá muitos dizimistas no inferno, mas não haverá uma pessoa no céu que não tenha sido dizimista, porque ele creu, ele está no céu porque ele creu em toda a palavra. Dízimos é Bíblia. O irmão Branham fala a respeito daquela experiência que a viúva de Sarepta teve, né, com o profeta de Deus, quando o profeta foi visitá-la e Israel estava passando naquela escassez terrível, né, por Deus mesmo através do profeta ter repreendido, Israel passando naquela luta tremenda, pessoas morrendo de fome, de sede. Mas uma viúva que tinha o mesmo calibre do profeta, como diz o próprio irmão Branham, ela foi visitada pelo profeta e ela deu ao profeta, que era a Deus, o primeiro ela honrou. Não é? Nós devemos honrar a Deus, não é? Nós acabamos de ler nas Escrituras: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas vamos ouvir isso na própria voz do irmão Branham. Presta atenção no que ele diz. Então ele desceu lá embaixo e ele estava descendo a rua. De acordo com a visão, era para ele ver uma mulher no quintal, eu suponho. E ele viu uma mulher no quintal e ele disse: é ela, então eu passarei por ali. Ele disse: vá, traga-me um pouco d'água e um bocado de farinha. Ou um bolo, melhor dizendo, na sua mão. Ela disse: como o Senhor vive e sua alma nunca morrerá. Disse: eu tenho apenas farinha suficiente na minha panela e suficiente azeite na botija para fazer um bolinho, e estou aqui fora cozinhando, apanhando 2 cavacos. E disse: eu vou fazer o bolo para mim e meu filho. Então logo que o comermos, nós morreremos. Ele disse: vá, traga-me o bolo primeiro. Amém. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isto a verdade? Coloque Deus primeiro, pague seus dízimos primeiro. Pague tudo primeiro, pague a Deus. Ore primeiro de manhã, ore através do dia todo. Dê a Deus o primeiro lugar em tudo, você será testemunha.
Ô meu precioso irmão, minha preciosa irmã, é isso que nós devemos fazer. Honrar a Deus, crendo em toda a palavra. Não se esqueça disso. As janelas dos céus estão abertas para você. Se você obedecer a palavra, ser um dizimista fiel, Ele recebendo a sua honra em primeiro lugar. E o devorador sempre será repreendido. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, com estas palavras nesta manhã. Que o Senhor Jesus abençoe seu lar, sua família. Isso tudo, irmão, é para te ajudar, para que você seja uma bênção e receba a sua bênção. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe. Forte abraço no meu coração para o teu coração. Amém, amém.